graça e a paz do nosso Senhor seja uma verdade na sua vida. Amém. Amém. Para quem está chegando hoje, não esteve conosco ontem à noite, meu nome é Anderson Bonfim, trago uma saudação da minha esposa, Andréia. Somos pais de 3 meninas, Giovana de 14 anos, a Olivia de 15 e 13, e a Pietra de 4 anos, 3 meninas. Somos naturais de São Paulo e servimos há 17 anos na cidade de Curitiba, através de uma missão chamada Missão Mobilização, que tem se dedicado a treinamento, e também temos ali uma comunidade local. Trazemos aqui uma saudação a todos, reiterando que é uma honra para nós poder participar dessa programação, desse encontro, celebrando esses 8 anos de comunidade Shalom. Estão animados? Amém. Muito bom. Nós começamos uma série ontem falando sobre a cultura do reino, e ontem nós falamos que toda cultura depende da semente, e que a primeira palavra abençoadora de Deus para o homem é: seja fértil, seja fecundo, tenha semente. Lembram disso? E nós falamos que o homem recebeu essa palavra porque essa palavra é uma expressão de um paradigma eterno, de um modelo eterno, de uma natureza eterna. Deus abençoou o homem para que fosse fecundo, porque todo o universo foi criado por meio de uma palavra. E nós falamos ontem que a palavra aparece nas Escrituras como semente. Então, palavra é uma semente de vida espiritual. Repita comigo: a palavra, que é Cristo, é uma semente de vida espiritual. Hebreus 11:3 fala que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que visível veio existir a partir daquilo que não se vê. Isso é um processo de concepção. Algo que está sendo concebido não é visto, mas já existe dentro de alguém. Não é lindo isso? Então quer dizer que antes do universo criado ser reconhecido, ele já existia dentro de alguém. Por isso que Colossenses capítulo 1, Paulo fala que nele, presta atenção, não é dele, por ele, para ele apenas, nele. Nele quer dizer o quê? Dentro dele todas as coisas foram criadas. Uau! Por meio do pecado as coisas se separaram dele. Por quê? Porque perderam a semente, que é a palavra, que é vida espiritual. Repita comigo: semente, palavra, vida espiritual. Por isso que Colossenses 1 fala que nele tudo foi concebido, por meio da palavra, do logos, da ideia, do conceito original de Deus. Tudo foi concebido no Filho e por isso foi criado. Criar é conceber. É muito importante isso. Nós temos falado sobre empreendedorismo sacerdotal. Como você pensar de forma empreendedora e de forma sacerdotal. É um outro tema, mas é interessante a gente pensar nisso. Porque muitas pessoas acham que ser empreendedor é apenas você ser dono do seu próprio negócio. Não é. Mas a palavra empreender significa envolver-se com qualquer processo criativo. O problema é que nós nos tornamos tão operacionais, tão preocupados em dar a resposta que a pessoa quer ouvir, ao invés de pensar uma resposta, que perdemos o espírito criativo e paramos de conceber ideias e implementar soluções no meio de um problema, de uma sociedade problemática e caótica. Por exemplo, eu tenho amigos que têm empresas, e quando ele vai dar um projeto para um funcionário, ele fala: eu quero que você empreenda nisso. Por quê? Porque ele não vai apenas fazer o que tem que ser feito, ele vai pensar uma maneira de fazer melhor aquilo que foi pedido para ser feito. Isso é empreender. É você conceber. Você sempre está concebendo ideias, soluções. Estamos juntos? Deus me deu o privilégio de casar com uma mulher incrível.
Mas tem um momento do mês que ela fica esquisita. Quando ela acorda, eu percebo um pouco de ira nos seus olhos. E antes que ela saia e cause algum mal para alguém, eu já assumo a culpa de tudo. Entende? Você sabe o que eu estou falando, Augusto? Agora pense no meu caso, eu tenho 3 mulheres na minha casa que passam por isso. E tem uma semana que é a pré, que ela já está mal. Tem a semana que fica, né, naqueles problemas. E tem a pós, que ela está saindo, então sobra uma semana de paz. Mas como tem 3, elas alternam. Então, irmãos, orem por mim, né? E eu sempre falo que a nossa sociedade hoje sofre de TPM social. Por quê? Porque o homem foi criado para conceber. Quando o corpo de uma mulher se prepara para conceber algo e não concebe, ele deprime. Está entendendo? Então hoje nós vemos a imagem dos dias dos 400 anos do Egito, uma geração que tinha uma vocação em Deus de pastorear ovelhas e de cuidar de campos, se transformou tão operacional, tão operacional, tão operacional, porque você não precisa pensar para fabricar tijolo. Você não precisa conceber ideias, implementar processos para fabricar tijolo. E a vida dele se tornou amargurada. E você vê hoje uma sociedade depressiva, com dores nos seus membros por causa dos seus movimentos repetitivos e de uma rotina que não cria ambientes criativos, cria ambientes de conceber, de criar, de implementar. Estou entendendo? Nós não temos mais homens como José, em que olha para o momento de crise e a crise para ele se torna um momento de pensar soluções. Somos tomados por um pessimismo, por um negativismo, por uma lamentação, por uma murmuração que nada mais é do que dar voz aos seus pensamentos contra o próprio Deus. Estão entendendo? E o conceber é algo que faz parte da natureza do próprio Deus. Então nós falamos que o homem foi criado por meio de uma palavra, que é vida espiritual. Estamos juntos? Então há uma relação de amor eterna de um pai que é eternamente pai do seu eternamente filho, e a partir dessa relação eterna de amor é concebido a existência. E essa existência é concebida a partir de uma palavra que é semente de vida espiritual. E o homem vive a partir de uma palavra que é uma semente de vida espiritual. E o que ele tem que fazer? Ele tem que, a partir dessa palavra, que é vida espiritual, saber lidar com a sua semente biológica, perpetuar a linhagem e saber lidar com a sua semente recursos. Então, a imagem e a semelhança do homem tem a ver com essas 3 esferas. Um homem que tem que saber lidar com uma semente que é vida espiritual, saber lidar com uma semente que vai perpetuar a sua vida social. Estão entendendo? E saber lidar com uma semente que é recurso, que tem a ver com o cultivo da terra, com o mandamento do trabalho. Qual a importância do trabalho? O trabalho é aquilo que existe entre a ideia e a realização. Deus concebeu uma ideia chamada existência, trabalhou 6 dias para transformar uma ideia em realidade. Então, por que trabalhamos? Para transformar tudo o que pensamos em realidade. Uau! Não é lindo isso? O que você faz para você acabar com uma geração? Faz ela fabricar tijolos. Não respeita a vocação que Deus deu para ela. Obriga ela a fazer o que dá dinheiro. Estão entendendo? Deus Deus ama, Deus faz o que ama, Deus faz por amor, se relaciona com o que faz e expressa o seu amor através de tudo que Ele fez. Não é lindo isso? O homem é o único
que consegue fazer algo que não expressa a ele, porque não faz o que ama, não faz por amor e não faz para o bem do próximo. Então, nós estamos falando desde ontem sobre a cultura do reino e como a cultura depende do saber lidar com a semente, porque se não tem semente, não tem cultura, mas Deus deu semente ao homem. Então, nós não sabemos lidar com a semente da vida social e nem da semente da vida de trabalho, porque perdemos a semente da vida espiritual, que é a palavra de Deus. Estamos juntos? E tudo que Deus fez com homens que levaram à frente o seu legado, foi dar a eles uma palavra que é vida espiritual. Não é? Vamos olhar para a galeria dos heróis da fé. Todos aqueles homens só conseguiram produzir algo que marcou a história porque tinham uma semente. Estavam grávidos. Eu abençoo para que essa igreja fique grávida. Entende? Que estejam sempre concebendo algo, gerando algo. Porque nascemos para isso. Por meio de uma semente que é uma palavra de vida espiritual, por meio da semente que é o esperma da vida social, por meio de uma semente de recursos, que tem a ver com cultivo, com trabalho, como nós falamos ontem. 2 Samuel 6 fala da semeadura de recursos. Então, são 3 tipos de semente que nós estamos construindo desde ontem. E homens que fizeram a história foram homens que entenderam a palavra de vida espiritual que carregavam. Assim era Noé. Era um homem que estava num plano terreno, temporal, finito, mortal, porém se movendo e construindo algo por meio das sementes que recebeu num plano espiritual e eterno. Você acredita que nós, hoje, podemos ser homens que constroem coisas num plano espiritual e eterno? Sim ou não? O que são obras eternas? São obras que falam e continuam falando mesmo depois de que da nossa morte. Noé já não está mais entre nós, mas os últimos dias serão como nos dias de Noé. Ele foi imortalizado pelo tipo de obra que ele implementou. Estão entendendo? É um homem cujas suas obras continuam vivas e referente, se torna uma referência para o futuro, é atemporal. Por quê? Porque ele estava num plano terreno, natural, mortal, porém ouviu uma palavra que é uma semente, que é vida espiritual, e começou a construir uma vida na contramão de uma cultura caída, e o que ele construiu se transformou numa referência para os últimos dias, ao ponto de Cristo falar, lembra de Noé? Os últimos dias serão como nos dias de Noé. Logo, isso significa que nos últimos dias precisaremos de homens como Noé. Que enquanto toda uma sociedade está indo para um lado, ele está pensando a partir de uma semente que ele recebeu, que é uma palavra de vida espiritual, que vai dar sentido ao seu legado social, que vai dar sentido à sua família, que vai dar sentido a tudo que ele vai fazer com o seu trabalho, a forma como ele vai lidar com todos os seus recursos. Estamos juntos? Isso faz sentido? Então, nós lemos 2 textos importantes ontem. Quero reler aqui com os irmãos que não vieram. Que 1 Pedro. Tem alguém aí? 1 Pedro 1, 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor, nós vamos já entender esses 2 valores, verdade e amor, guarda isso.
tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanentemente. Uau! O homem, quando foi regenerado em Cristo, quando Cristo ressuscita, ele deu vou ter que explicar isso de novo. Esse é o que eu mais falo todos os dias da minha vida, mas esse é o Evangelho. O homem, por ter uma relação de amor pactual com Deus, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. O amor de Deus, ele é legislativo. Então, o homem estava debaixo de uma relação de aliança, e toda aliança tem os seus termos. Estamos juntos? Eu amo, logo me caso, e a prova de que continuo amando, unindo por uma aliança, é cumprindo os termos que preservam o pacto. Estão entendendo? Por isso, aquele que ama é aquele que guarda, porque quando eu amo, eu mostro que eu estou guardando o mandamento que preserva a aliança. Eu amo, eu me caso, eu cumpro os princípios, os mandamentos, os termos que sustentam o pacto. Quebro os termos, comprometo a aliança. Estamos juntos? O homem quebrou os termos, se separou da aliança. Só que tem um problema. A vida e a luz estão em quem? Em Deus. Existe vida fora de Deus? Não. Então, nesse momento, automaticamente, o homem entrou em juízo. E qual é o juízo? Certamente morrerás. O que é certamente morrerás? É a sentença de morte do homem. O homem, aparentemente separado de Deus, parece aparentemente vivo. Tem uma aparência de estar vivo. Mas, na verdade, esse homem está debaixo de uma sentença de morte. Lembram do corredor da morte? Quem sabe o que é corredor da morte? Então, na América, nos Estados Unidos, eu não sei se todos os estados, mas tem a sentença de morte. Estamos juntos? E aquele que foi sentenciado à morte, ele fica numa ala de segurança máxima chamada corredor da morte. Ele está vivo? Sim, mas está sentenciado. É isso que nós temos que avisar a humanidade, que ela não sabe. Não existe vida separada de Deus. O que existe são homens que estão sentenciados e não sabem, e fazem planos, achando que tem uma vida. Cristo veio para resolver um problema legal. O problema dos termos que gerou a separação e a sentença de morte. Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa, o pagamento do pecado é a morte. A morte é a exigência da vida. Então, o que é a morte? Quando ela chega, ela requer a vida. Por quê? Por causa do pecado. O pagamento do pecado, a recompensa do pecado é a chegada da morte. A morte requer a vida. Só que tem um problema. O sopro do Todo-Poderoso que nos deu vida. O homem não tem uma vida em si mesmo. Jó fala que se o Senhor tomasse o seu fôlego de uma vez só, toda a humanidade voltaria a ser pó. Uau! Porque toda a vida é de quem? Presta atenção. A recompensa do pecado é a morte e a exigência. O homem tem que pagar uma vida para a morte, mas o homem não tem uma vida para pagar para a morte. Seja bem-vindo ao inferno. O que é o inferno? É eternamente você ter que prestar conta de uma coisa que você não tem como pagar. Estão entendendo? Percebe como é uma questão legislativa e não afetiva.
A questão aqui não é que Deus é bom e Deus é mau, é que Deus, quando ama, faz pacto. Estamos juntos? Isso é incrível. Isso silencia essa voz impetuosa da hiperafetivização global, de uma homoafetivização social, em que tudo é afeto, tudo é sentimento, mas nada mais é aliança e pacto de juramento da vida. Estão entendendo? Então Cristo, Ele vem para restabelecer a relação de aliança com o homem. E o que Ele faz? Ele dá a sua vida. Porque agora o homem tem um problema com a morte por causa do pecado. Ele dá a sua vida porque a morte exige a vida. Só que tem um problema para a morte. Ele não tem pecado. Porque o que dá à morte a autoridade para segurar a vida é o quê? Pecado. Quando ele dá a vida pelo pecado, mas não tem pecado, a morte não pode segurar ele. E aí ele venceu a morte. Venceu o pecado, venceu o inferno e ressuscita, só que não sozinho, nos puxa junto com Ele, porque agora a vida que vivemos já não é mais a vida que perdemos, mas a vida que ganhamos nele, porque nele fomos criados e nele fomos reconciliados. Então Ele é essa palavra viva que nos dá de novo uma nova semente. Por isso que fomos regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é vida espiritual. Renascemos de novo. Isso não é lindo? Olha o que diz na sua Bíblia em 1 João 3:9. João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é, repita comigo, divina semente, vida espiritual. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uau! Então, o que nós estamos construindo desde ontem é que o homem estabeleceu uma nova cultura na Terra, porque começou a produzir vida social e gestão de recursos na Terra sem uma semente que é a palavra de Deus, que é vida espiritual. E essa cultura é uma cultura caída. E o que vai nos dar condições de identificar uma cultura quando ela é caída? Aí entra o que nós queremos falar hoje. Se ontem falamos sobre a semente da cultura, hoje eu quero falar sobre a ética da cultura. Porque o que é a ética? A ética são os princípios, toda a legislação, todos os valores que vão fundamentar a vida moral, a vida prática e tudo aquilo que nós produzimos. Estamos juntos? Sim ou não? Quando nós olhamos para as Escrituras, você vai perceber que o homem, ele tinha uma relação ética com Deus. O que é a ética? A ética são as leis, são os princípios. Existem duas maneiras de você lidar com essa palavra ética. Eu estou usando a palavra ética para poder entrar na nossa sociedade, para você não entrar falando de mandamento, você pode entrar falando de ética. Só que tem um problema, muito cuidado, porque existe a ética secular e a ética cristã. O que é a ética secular? A ética secular, ela é filosófica descritiva. Explico. Calma. Ela observa
reconhece e valida como verdadeiro costumes e hábitos conforme conceitos que existem na sua época ou que prevalecem na sua época. Essa ética secular, ou uma ética do homem caído, não regenerado, ela é descritiva. Por isso que ela vai mudando de tempo em tempo, por isso que ela é líquida. Ela vai de tempo em tempo observando, reconhecendo, descrevendo e validando novos costumes, novas práticas, porque ela vai se adaptando ao seu tempo. Estão entendendo? Você percebe que a ética de uma geração hoje, da geração Y, é muito diferente da ética da geração X? Então, a geração de quem nasceu nos anos 60, depois 70, agora no século 21, a ética é diferente. Essa é a ética secular. É a ética que ela só observa e vai descrevendo e se adequando aos valores do seu tempo. Estamos juntos? Por isso, hoje, a nossa crise... Por que eu estou falando isso? Porque estamos falando de cultura. A nossa crise, a gente acha que a crise é moral, mas, na verdade, a crise é ética. Por quê? Moral é igual a comportamento. Ética é quando você pergunta, por quê? Para que ele faz isso? A ética é o princípio, é o valor que promove, justifica e fundamenta a prática e o comportamento. Por exemplo, imagine uma árvore. Estão comigo? Você olha para uma árvore. Você vai colher o fruto. O fruto é a moral. A raiz é a ética. Por isso que Cristo fala, não tem como colher um fruto bom de uma raiz má. Porque se os seus princípios e valores, na sua raiz, se a sua ética é cristã, o que você vai produzir no seu dia a dia, na sua vida, é bom. Estão entendendo? Agora, se os seus princípios e valores intrínsecos dentro de você são maus, o que você vai produzir? O que é mau? Mentira, corrupção, engano, indiferença, desamor, egoísmo, amargura. Estão entendendo? Agora, o que é a ética cristã? A ética cristã tem como parâmetro Cristo. Então, a diferença da ética da sociedade e a ética cristã é que o nosso parâmetro é Cristo. E aí, ela não é descritiva, mas ela é normativa. Ela não apenas vai se adaptar como o homem está vivendo, mas ela vai determinar como nós temos que viver. Estão percebendo a diferença? E aí você vai perceber que pelo fato dela ser normativa, ela está relacionada mais com um caráter implícito dentro do que com o costume e a prática explícita. Ela trabalha com mandamentos, com verdades fundamentais da fé. Ela trabalha com princípios que transcendem o tempo. Ela trabalha com ensinos, ao invés de apenas tratar costumes flexíveis, refém de uma situação de específica, refém de um momento específico, refém de uma sociedade cada vez mais líquida, híbrida. O que é híbrida? Que não tem definição, indefinida, superficial e caótica. Então, a ética cristã é, por natureza, teocêntrica, baseada na revelação de Deus e toda a sua vontade em seu Filho. A ética do mundo caído é antropocêntrica, é em volta, em torno do homem. E o homem vai mudando, e a sua ética vai mudando, o seu comportamento vai sendo cada vez pior. Estamos juntos? Aí, quando você olha para a ética cristã, Cristo é o padrão normativo, baseado na revelação de Deus e toda a vontade de Deus no seu próprio Filho. Estão percebendo? É algo sólido, é algo firme, é algo eterno. Por que
eu estou falando sobre isso? Porque nós vamos ter que tomar uma decisão, né? E fazer uma análise de como nós estamos produzindo uma cultura e qual é a nossa ética. Então, existem 3 tipos de rota, 3 caminhos. Primeiro caminho que a gente tem ido, que é muito preocupante. Então, a gente diz assim, tá, então, a ética cristã é a lei. Ok. Isso é verdade? Sim ou não? Sim. É completa? Esse é o ponto. Porque se eu for entender que a ética cristã é a lei, só a lei pela lei, eu vou criar uma ética cristã, mas é uma ética legalista. O que é a ética legalista? Eu vou ler aqui para vocês, né? A ética legalista é quando todos os nossos valores estão fundamentados em regras e leis que não são baseadas no espírito, mas na letra morta, na conduta mecânica e na obediência cega, e normalmente negativa, onde o ser cristão se limita a não fazer coisas. É uma ética? Sim. Mas ela é espiritual? Não. E qual o problema da ética legalista? Porque a ética legalista, ela fala do esforço humano. Estão entendendo? Então você vai perceber que essa ética legalista do esforço humano sem a obra do Espírito, ela vai dar razão ao que a sociedade fala contra nós, que é o falso moralismo. Por quê? Porque a lei por si só, sem a obra do Espírito, ela tem aparência de sabedoria, mas não tem poder contra as paixões do homem. Paulo fala isso em Colossenses 2. E aí o que acontece? Eu vou cair no paradigma de que Cristo enfrentou com os fariseus na narrativa de Mateus. Lembra? Quando os fariseus, eles vão questionar os discípulos porque eles não estavam lavando as mãos. Lembram disso? E Cristo olha para eles e chama eles de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam questionando um comportamento, mas ele fala que eles estavam negligenciando o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus? Vamos lá então para o mandamento de Deus. 2 João. Segunda João, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus, e este mandamento, como ouviste desde o, é que andeis nesse amor. O que está acontecendo aqui nessa situação? Eles estão fazendo um julgamento moral, porque moral é comportamental. Estão entendendo? E Cristo está dizendo, vocês estão fazendo um julgamento moral, mas sem ética. Cristo, em João 14, ele vai estabelecer o parâmetro. Ele diz, eu não vim para julgar vocês, mas todos vocês serão julgados pela palavra que eu vim trazer. Porque a base do julgamento dele não é comportamental, mas é a ética, que é a palavra, que é o padrão de Deus revelado, o amor. E não é um amor afetivo,
Um amor sentimento é um amor aliança, é um amor pacto, é um amor compromisso, é um amor que envolve tudo de todos. Então, a minha preocupação é que a gente está produzindo uma cultura. Estamos juntos? Sim ou não? E entendemos que para que essa cultura seja cristã, ela precisa de uma semente que é vida espiritual. E essa regeneração da semente que é vida espiritual se dá por meio de Cristo. Então nós agora temos que entender que o reino de Deus tem uma ética. E a ética é a lei do reino. E a lei do reino, o mandamento do reino é o amor. A ética legalista é aquela que simplesmente começa a impor o paradigma da pedra, da lei na pedra e não mais da lei no coração. Qual a diferença de Moisés, a lei na pedra, e de Cristo agora a lei no coração? Porque a lei na pedra ela tinha uma função muito clara, segundo Paulo vai explicar aos Coríntios, que Moisés tinha um ministério chamado www.ministeriodamorte.com. Entende? Esse era o ministério de Moisés. Por quê? Porque o homem, quando tinha a semente, que era a vida espiritual, e estava dentro de um lugar chamado propósito de Deus, nesse lugar, ele vivia a plenitude desse relacionamento com Deus. Quando ele se separa da vida de Deus, ele perde a semente de vida espiritual, automaticamente esse homem começa a perder a ética do cultivo, porque agora ele é senhor de si mesmo, senhor da sua própria vontade. Aí nasce a ética secular, que é a ética do homem caído, que é a ética voltada para o indivíduo, para o ego, para o egocentrismo. A prova disso é que quando esse homem se vê diante do Senhor, ele assume a sua responsabilidade ou ele vai procurar culpados pelas coisas que não dão certo na sua vida? Afetou, já não é mais o mesmo homem. Estou entendendo? Ele vai colocar a culpa em Deus, colocar a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, um empurrando por outro, querendo se livrar, e conforme ele vai pegar a sua semente e gera a próxima geração, essa próxima geração já não tem ética, já não tem mais essa lei dentro. Por quê? Porque começa agora homicídio, um homem começa a fugir da morte, porque Caim tinha uma marca na sua vida e ele era um fugitivo da morte, ele não mais vivia para Deus, mas fugia da morte. Tudo que você faz na sua vida, você faz para viver para Deus ou para fugir da morte? Tudo que você faz para viver ou para não morrer? Eu trabalho para viver para Deus, eu trabalho para comer e não morrer. Estão percebendo? Então não é um comportamento, mas o que te move no seu comportamento. Isso é ética do reino. É a vida, é o amor, é a bondade, é a justiça. Isso é ética. É o que vai ser as raízes de tudo que vamos produzir. Estão entendendo? Então não tem como resolver um problema comportamental de corrupção enquanto não se construir raízes de verdade, de sabedoria, de luz. Então precisamos de uma espiritualidade ética e não mais de cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Paulo, em Efésios capítulo 5, vai tratar só disso. Que se eu vou andar como Cristo, eu vou ter uma ética, e o que eu vou produzir é luz. E luz aonde está incomoda, filho. Então, ser cristão de verdade e viver a ética do reino cristã é igual a arrumar problemas. É ou não é? Nós temos um amigo que hoje é secretário de Cultura e Esporte da sua cidade, depois de mais de 10 anos servindo a comunidade
com política antidrogas, né? E ele está numa posição de governo, nada mais foi do que um resultado de toda uma vida servindo a comunidade, a cidade, né? E todo mês é a mesma tensão. Muita gente pensa assim: eu vou entrar na política para viver tranquilo. Alguém que tem a ética do reino diz: eu vou ser Marte na política. Porque todo mês a esposa dele liga para minha esposa, chorando, e fala assim: eu acho que esse mês ele não aguenta. Porque mais uma vez ele não assinou. Ele não foi conivente com isso. Ele não aceitou aquilo. Estão entendendo? Agora, será que é só na política que existe isso? E por que estamos tranquilos? Então, como eu disse ontem, há grandes indícios de não existir hoje nas nossas cidades o que se canta e o que se vende como um produto chamado cultura do reino. Porque a cultura do reino tem uma semente que é chamada vida espiritual. E quando a semente que é vida espiritual começa a produzir algo através da nossa vida, ela produz com uma ética. Estamos juntos? Aí o que acontece? Tem o extremo. Qual é o extremo? A ética cristã legalista. Então, uma ética que tem aparência de ser cristã, mas é extremamente legalista, extremamente negativa, ela é pesada, é a era da pedra, o ministério de Moisés. Por que pedra? Repita comigo: exterior? Então não está dentro, está na pedra. Deus escreveu na pedra para mostrar para o homem que não estava mais dentro dele. Estão entendendo? Repita comigo: exterior. Sem vida. Não tem vida na pedra. E é pesada. Então a função da lei de Moisés não é salvar o homem, mas mostrar para esse homem que ele precisa ser salvo. Gerar nele um arrependimento para que ele reconheça que Cristo veio para responder à exigência da lei, que a lei matou Cristo, e Cristo ressuscita para um novo pacto, e ele diz, segundo a profecia de Jeremias e Ezequiel, que agora eu vou imprimir as leis no seu coração e na sua mente. Eu vou colocar toda essa ética dentro de vocês de novo. Isso é incrível, cara. Olha lá o que diz na sua Bíblia em Jeremias 31. Estamos juntos? Jeremias 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas... Aqui é na pedra? É na mente. O que é a mente? A sua estrutura de pensamento, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Nós pensamos a partir dos princípios do reino de Deus? Na mente eu imprimirei as minhas leis e no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Vocês terão uma marca, uma identidade. A maneira de pensar de vocês vai ser diferente. Coração fala de fonte da vida, a maneira de vocês governarem, a maneira de vocês moverem a vida de vocês vai ser diferente. Olha Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós, espírito com letra maiúscula ou com letra minúscula? Então é um nosso espírito, um espírito novo. Ele vai usar um paralelismo aqui.
Tirarei de vós o coração. O que é o coração de pedra? É o que estava no legalismo, que é a lei que condena, mas que não tem vida em si mesmo. Estão entendendo? Eu vou tirar de vocês a era da pedra e darei a vocês um novo coração de carne. Vou explicar melhor. Ele diz: porém dentro de vós o meu, letra maiúscula ou minúscula? Então já não é mais o nosso espírito, é o espírito dele. Então eu vou fazer com que vocês revivam dentro de vocês semente de vida espiritual. E vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Para quê? Tudo que Deus faz é com propósito. Para que Ele nos deu o seu espírito? Para que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Uau! A função do Espírito é segurar a nossa mão e nos fazer andar sobre essa realidade. Então, nós temos condições de viver a ética do reino por nós mesmos? Não. Como foi cantado hoje, nós temos condições de amar por nós mesmos? Não. Então, quando eu defendo uma ética, mas que ela não tem o Espírito promovendo isso, essa ética é legalista, ela não tem vida, ela é negativa, ela é má. Ela não salva. Ela traz peso. Estamos juntos? Então, por causa dessa ética sem espírito, todo mundo foi viver uma falsa ética. O que é a falsa ética? É o chamado anomismo, ou seja, é uma vida em que cada um cria a sua própria ética. Também chamado de libertismo, ou libertinagem, ou anarquia, ou hoje. Em que cada um tem o seu padrão. E ninguém tem crise de consciência com nada. Porque cada geração que passa estão cada vez mais longe de Deus e cada vez menos crise de consciência, cada vez mais se sentindo bem com todo o mal que faz. Estão entendendo? Por quê? Pensa comigo. O que vai fazer com que o homem tenha consciência da sua real condição é uma lei morta? É uma lei sem espírito? É uma falsa moralidade? O que é que vai fazer o homem ter consciência do quão mal está e que está sentenciado à morte e que precisa de uma salvação? Pensa comigo. Esses dias eu estava lendo de novo Gênesis e eu observei algo que eu não tinha observado. Que quando Adão e Eva quebraram um princípio e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o texto não fala que eles ficaram mal. Já percebeu isso? O texto não fala que eles, meu Deus, o que a gente fez? Não. A impressão que eu tenho é que existe a possibilidade deles realmente terem acreditado que tinham feito uma ótima escolha e que tinham feito algo revolucionário e agora a nossa vida vai para frente e estavam achando que aquilo era bom. Você conhece gente que está governando a sua própria vida, descrevendo ou determinando seu próprio planejamento, fazendo suas próprias escolhas? Você olha e fala, meu Deus, o que ele está fazendo com a vida dele? E você vai falar com ele e ele fala assim, nossa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Já viu alguém assim já? Eu estou bem. Olha aqui minha família, está todo mundo bem. Mas você olha e fala, você está fora. Ele fala, mas eu estou bem. Já viu alguém assim já ou não? Que nem quer ouvir de Deus, porque ele está bem. Profissionalmente estou bem, minha família está bem, meus filhos estão bem, estou ganhando bem, está tudo bem. Ou seja, eu estou fazendo ótimas escolhas para a minha vida. Conhece alguém assim? Quando foi que o homem realmente se deu conta de que estava mal, sentiu medo e se escondeu? Quando a presença de Deus chegou. A verdadeira ética do reino só vai se manifestar quando tivermos a presença do Espírito de Deus entre nós. Porque senão vai ser um legalismo que condena e que gera tanto terror nas pessoas que elas vão para uma vida sem
sem lei, em que cada um cria o seu próprio código ético. E aí nós vamos ter que chegar estabelecendo uma ética cristã que vai estabelecer os princípios, porém, a partir de uma vida do Espírito. Em que a minha vida é só o testemunho daquilo que a própria presença que está em mim já mostrou. João 1:3 fala que nele estava a vida e a vida era a luz para os homens. Estamos juntos? Então a vida espiritual tem uma luz. Luz é claridade. Luz é glória. A palavra glória vai aparecer várias vezes nas Escrituras, associada com luz, brilho, esplendor e majestade. Apocalipse 21 fala que no céu não há necessidade de nem sol, nem de lua, porque a glória do Senhor a ilumina e o seu Filho é a sua lâmpada. Luz. Estamos juntos? Luz revela tudo. Cristo é a vida, e a vida é a luz. O homem estava com a vida no Éden, sim ou não? Onde há vida, há luz? Sim. Quando ele se separa da vida, ele se separa de quem? Da luz. E do que adianta ter olhos se não tem luz? Você consegue enxergar sem luz? Não. Romanos 1 fala que o homem se tornou vazio e com um coração obscuro, sem clareza. O sábio diz que o homem tropeça e não consegue ver no que tropeça, porque não tem luz. Porque o que é a luz? A luz é a ética do reino. E o que é a luz? A luz é a expressão da vida. Então, onde tem vida espiritual, que é semente, vai ter o quê? Luz. Luz é a ética do reino. Luz é quando o Espírito está no lugar e revela um padrão eterno revelado por meio de Cristo. Porque nele é a vida e a vida é a luz. Estamos juntos? Por isso que ele nos chamou das trevas. Para quê? Para proclamarmos as virtudes da sua maravilhosa, porque a luz é virtuosa. A luz tem virtudes, e nessas virtudes você vai encontrar a ética. O que é a ética? São os princípios, as leis que governam todo o nosso comportamento por meio do Espírito, porque nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Estamos juntos? Por isso que Cristo foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado para fazer com que o homem venha renascer. Renascer agora por uma divina semente. Estamos juntos? Cristo foi gerado pelo Espírito, fomos gerados de Cristo, ressurreto. Uma divina semente, gerados pelo Espírito. Cristo foi. João 14 fala que Ele vos enviará o Consolador, o Espírito. E Ele vos ensinará. Então Ele nos faz renascer, recuperar a vida espiritual. Agora o Espírito Santo vem para nos ensinar a andar na sua luz. Andar na sua luz é andar na ética do reino. Estamos juntos? Olha o que diz na sua Bíblia, em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Tem alguém aí? Amém. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então já não é mais o aspecto exterior, mas agora é a fé que foi gerada dentro pelo amor. Estamos juntos? Olha ali no capítulo 6.
Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, toda vez que ele fala de nascer de novo, alguém pode nascer se não tem semente? Não. Então, o nascer de novo é receber a divina semente, ter uma nova vida nele. Aqui ele fala o ser nova criatura. O ser nova criatura, como nós falamos, o criar é conceber, também tem a ver com a semente. Então, o que nós falamos ontem, a cultura do reino depende da semente. Então, se eu tenho uma divina semente dentro de mim, eu tenho vida espiritual. E eu posso agora começar a produzir na terra alguma coisa que seja de Deus de novo. Estamos juntos? Não é lindo isso? Deus preservou Noé para que Noé gerasse algo que fosse de Deus na terra. Logo, tudo que é de Deus é eterno. O tempo passa, as gerações passam, mas o que ele gerou continua falando, porque ele fez algo num plano espiritual e eterno. Isso é lindo. Nós citamos o exemplo de Abraão ontem. Abraão, ele foi preservado. Ele rompeu nas 3 esferas que tem a ver com família, que tem a ver com semente. Ele rompeu no sentido de recursos, no sentido de parentela, cultural e a casa do pai. Então ele, por esse rompimento, ele foi chamado a estabelecer uma nova matriz cultural, tudo a partir do quê? A partir de uma palavra, de uma semente. E aí você vai perceber que Deus vai escrevendo a história a partir desses homens. Hebreus capítulo 11 vai explicar isso mais detalhadamente. O que eu queria concluir com vocês está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Filho é o quê? Filho é gerado. Estão entendendo? Então, sejam, pois, imitadores de Deus como aqueles que foram gerados por uma palavra. Isso é semente. E andem em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Repita comigo: semente. Semente. Fala da natureza. Filhos. Luz. Fala do andar, da prática. Então a ética do reino, ela depende da natureza da semente espiritual, que acende uma luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, luz. Uau! Eis a ética do reino. Tudo o que fazemos, fazemos na luz, resultado de uma palavra que é vida espiritual. Então a produção cultural, o que é cultura? É tudo que todo mundo produz. Agora produzimos a partir de uma palavra que é vida espiritual dentro de nós todos os dias, que é luz para o nosso andar. Qual a diferença entre Noé e a sua geração? Noé andava com Deus. E a minha ideia é trazer a mesma palavra que Deus falou para Abraão, halak, saia e ande de uma maneira diferente. Você vai conseguir isso pela sua própria força? Não. Mas eu vou conduzir você nisso. Yeah. Romanos 8 fala que não está mais sobre nós o espírito do pecado para a morte. Ou seja, o espírito da lei que mostra o pecado que você tem que morrer, mas está sobre nós
A lei do Espírito para a vida. A lei que é dada pelo Espírito, que vai nos ensinar como viver o novo modo de vida debaixo do governo do Espírito. O que é a graça? A graça nada mais é do que viver debaixo do governo do Espírito, em que as leis não estão mais na pedra, mas Ele vai escrevendo essas leis dentro do nosso coração. Uau! Isso não é lindo? Então a gente vai nem para o extremo da lei sem o Espírito e nem para o outro extremo de uma vida sem lei, mas vai para esse lugar em que nós entendemos a lei do Espírito para a vida, que há uma semente de uma vida espiritual que acende uma luz na nossa maneira de andar. Estamos juntos? Isso vai gerar algum tipo de dificuldade para nós? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque aqui está falando que se eu sou filho de Deus, eu vou andar como Cristo. E andar como Cristo é andar em amor. E andar em amor é uma vida generosa, uma vida que dá, uma vida que se entrega, uma vida que se oferece. Por isso que ele diz, presta atenção, andai em amor, como Cristo que amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus de aroma suave. Quem é que pode apresentar uma oferta diante de Deus? Quem que podia no Antigo Testamento? Só havia um tipo de gente que podia apresentar a oferta. Quem era? O sacerdote. O que ele está dizendo? Ande como Cristo, ande como um ministro sacerdotal. Aonde você estiver, você é alguém que tem vida e luz. O que havia no Santo dos Santos? Vida e luz. Uma luz azul que acendia entre os querubins, que nenhum homem sabia de onde vinha. Vida e luz. É isso que ele está falando, um novo e vivo caminho que nos abriu para entrar no Santo dos Santos de uma vez por todas. Andar numa dimensão de vida e luz. E uma vida por causa da semente, uma luz por causa da ética. Eu vou te explicar, vamos continuar. Ele diz que esse andar na luz, que é ter uma ética do reino promovida pelo Espírito, essa ética vai exigir de nós posicionamentos. Estamos juntos? Contra o quê? Impudicícia. Essa tradução ela não me ajuda, mas depois você procura no Google. Impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, que é a corrupção do desejo, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, que tem a ver com beleza, porque isso deforma o homem. Estão entendendo? A impureza, tudo isso deforma o homem, não convém a pessoas que têm a beleza da santidade. Uau! Isso não é lindo? Que tornar-se santo é tornar-se belo. Eu me empolgo com isso, cara. Acho que só eu. Nem a conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, toda a nossa linguagem deve ser gratidão. Uau! Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não é para qualquer pessoa. Para os que amam. Então, eles têm uma outra linguagem. Estão percebendo? É uma outra linguagem. Alguém já se sentiu um ET aqui ou não? Então, te abençoo para que você continue se sentindo. Porque um sacerdote não prestava para mais nada a não ser para Deus, filho. Não é? Se você se sente normal aqui, talvez nessa noite a gente precise fazer um apelo para que você seja salvo. Porque a nossa casa não é daqui. Nós não somos daqui. Minha casa. E ter minha casa, né? Isso era para ter sido uma piada. Quase deu certo.
Eu só tenho que aprender a executar, né? A ideia foi boa, mas a execução foi ruim, né? Mas ele diz: sabei, pois, nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, porque se você vive em função do dinheiro, o dinheiro é o seu Deus, nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Uau! Sabe por que você não vai ter uma herança no reino dele? Porque você gastou a vida toda cuidando da sua. Porque a história do filho pródigo é a história de todos nós. O filho pródigo tinha herança? Não. Porque ele tomou o que era de Deus como se fosse seu e perdeu. Só quando eu abro mão e entendo a nova vida por meio da semente, que me faz andar como um sacerdote que diz: nenhum bem possuo, senão a ti, tu és a porção da minha herança. Quando eu me torno herança dele e ele se torna a minha herança, então nós começamos a perceber que a nossa vida já não é mais para acumular coisas, mas temos tanta semente, tanta vida, que somos multiplicadores de uma realidade e estamos aqui num plano finito, imortal, vivendo por um plano eterno espiritual. E quando ele vier, teremos herança. Porque vivemos para ele. Uau! Isso é lindo. E olha o que ele continua dizendo: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas isso não é um problema para nós. Portanto, não sejam participantes com eles, pois outrora vocês eram, mas agora sois no Senhor. Andai como... Então aqui, alguém que foi gerado de uma semente que anda numa realidade de luz, porque ele é a vida e a luz para todos os homens. Aí o que é ser filho da luz? Porque o fruto da luz, fruto se dá por meio do quê? Semente. Então a semente do reino tem uma ética, luz. E a luz é toda bondade, toda justiça, toda verdade. Toda bondade. Então, como falamos ontem, já não se trata mais de você ser bom no que você faz, mas se você faz o bem com o que você faz. Toda a justiça. A justiça tem a ver com as coisas nos seus devidos lugares. Toda a verdade. Provando sempre o que é agradável ao... E não sejais cúmplices das obras infrutíferas, porque as trevas são estéreis. As trevas, estranhos, são estéreis, né? Eu queria falar que as trevas é estéril. A treva é estéril. Então, não existe possibilidade de ser frutífero nas trevas. Melhorou, não é? Porque essa trevas igual obras infrutíferas, incapazes de produzir vida de Deus, porque na vida de Deus existe luz. Então, mas o que é um cúmplice? O cúmplice é aquele que não está fazendo, mas está junto com quem faz. Eu, quando era adolescente, eu era muito lesado. Eu era lerdo. Não mudou muito. Continuo sendo. E eu era muito devagar. Eu era tão estranho que as professoras colocavam aquelas meninas que falam muito em volta de mim para ver se arrancava alguma palavra de mim, né? Então eu era um pouco introvertido, mas eu gostava de ficar... Eu nunca fiz bagunça, mas ficava olhando os meninos fazer bagunça e dava risada. Só que pelo fato de eu ser lerdo, eles aprontavam, você ia correndo e eu ficava lá assim. E eu sempre paguei de cúmplice e sempre levei culpa. Porque o cúmplice é tão culpado quanto quem executa. E isso é preocupante porque a cumplicidade das trevas faz com que a luz não tenha sido notada. Logo, há um problema sério de natureza. Porque se a luz está, não há trevas.
Como alguém que foi chamado para ser luz consegue ser cúmplice das obras das trevas? Como alguém que tem semente, vida espiritual e é produtivo, consegue estar vivendo num contexto de esterilidade? Percebe a contradição? E são essas contradições que a gente tem que acabar, porque o discurso não está batendo com a vida. A conta não está fechando. E aí ele resolve essa conta de forma matemática. Ele diz, versículo 11: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam, porque tudo que se manifesta é luz. Uau! A luz tem voz? Quando você acende a luz da sua casa, faz uau! A luz tem voz ou não? Não, mas quando você liga ela não revela tudo? Precisa falar? Ou só se? Logo, a ética não está no comportamento, mas na essência. Porque é vida e é luz. O Espírito. Se há a luz em você, isso tem a ver com os princípios que governam a sua vida. E quando você está no lugar, a sua essência já gera algum tipo de manifestação. E aí as pessoas vão começar a perceber como realmente elas estão. Estão entendendo? Porque quando a presença do Senhor está no lugar, o homem começa a ver quão realmente ele está mal. Só pela presença. A minha oração é para que a gente possa entender esse caminho de uma restauração ética. Que não vai ser pela guerra apologética da televisão falando mal de todo mundo. Estão entendendo? Também não vai ser por aprovar e simpatizar com homens com uma vida sem lei. Mas é assumindo a responsabilidade de uma vida governada pelo Espírito. Em que há virtude, bondade, justiça, verdade em tudo que nós estamos construindo. Estamos juntos? Amém. Qual é o apelo? É: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai acender a luz. Cristo te iluminará. Não está falando aqui que eles estavam mortos. Estavam adormecidos pela rotina da vida no meio de gente morta. Quando você olha para um lugar com um monte de gente deitada, aparentemente você não consegue discernir quem está morto e quem está dormindo. Então ele não está falando a igreja está morta, ela está adormecida e precisa ser iluminada. Para se levantar, olha lá, e ver. Que adianta ter olhos se não há luz? Cristo ilumina, acende a luz, você volta e vê prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como remindo o tempo. O que é remir? É resgatar o kairos, ou seja, é entrar no tempo oportuno de Deus. O que Ele está fazendo agora é alinhar o relógio, é ajustar a agenda, é entrar de novo no propósito. E a nossa vida volta a encontrar sentido e começamos a produzir uma cultura, porque temos uma semente que é vida espiritual, perpetuamos família, sabemos lidar com negócios, tudo a partir de uma mentalidade sacerdotal de homens que carregam a lei de novo dentro. E a vida tem luz, tudo que fazemos tem luz, luz, luz. Isso não é lindo? Para encerrar, para a gente orar, eu já falei isso já, né? Mateus capítulo 5. Quando a gente fala que está acabando, isso para nós não significa coisa nenhuma, tá, irmãos? É só para a gente ficar um pouco mais à vontade com a nossa própria consciência. Então, mas agora eu vou tentar terminar mesmo. Fica aqui um convite para você, na sua devocional dessa semana, estudar do capítulo 5 até o capítulo 7. Para mim aqui, Cristo está restabelecendo um código ético do reino dentro dos seus discípulos. Muito lindo o que ele está fazendo aqui. E é interessante que aqui ele não está falando
de bem-aventurado é o que faz, bem-aventurado é o que é. Está entendendo? Ele não está tratando o comportamento moral, mas ele está mexendo nas raízes do ser interior, dizendo: se você for assim, você vai ter vida e luz. Você vai ter semente de vida espiritual e vai andar numa luz que vai promover a realidade do reino de Deus. Então ele diz, né, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Está falando de virtuosidade, de princípio, de ética. Bem-aventurados que forem assim, porque herdarão reino, herdarão terra, serão chamados filhos de Deus. Estão entendendo? Isso não é lindo? E agora, olha o que ele diz, no versículo 13. Eu quero encerrar com isso. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Que adianta ter olhos se não há luz? Como que os homens vão ver? Se vão ouvir você pregar ou vão ver luz através de você? Estão entendendo? Uau! A luz é a virtude, a luz não é o discurso moral. Estão entendendo? Então você vai perceber que... Eu estou sofrendo aqui, gente, falando diante do André, né? O André é teólogo, filósofo. Puxa vida, cara. Tá dentro ou não? Tá certo a minha linha aí? Eu tô aqui, tranquilo? Tá bom, obrigado. É meu consultor aqui para assuntos teológicos, filosóficos, mas voltando aqui, onde eu estava. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Uau! Duas coisas. Ele começa a falar de valores que precisam ser desenvolvidos dentro deles, que vão legitimar a identidade deles. Estamos juntos? Então, vamos entender um princípio. Ser filho de Deus não é ser genérico. Então, sempre quando Paulo ou o Novo Testamento vai falar sobre um filho de Deus, está associado a algum atributo do Pai manifesto nele. Se vocês, lembram que nós acabamos de ler, se vocês são imitadores de Deus como filhos amados, então tem uma característica. Qual é? Vocês vão andar em amor de forma sacerdotal como o filho. Aqui ele fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados... Então a questão não é, eu sou filho de Deus. A questão é, o que há na minha maneira de viver, do meu código ético e do meu comportamento moral, que revela que eu sou filho. É pacificador? Anda em amor sacrificial? Estão entendendo? Não é genérico, gente. É específico. Tem frutos da obra do Espírito dentro de nós. Estamos juntos? E dar frutos é uma marca de legitimidade e de qualidade, né? Por quê? Porque aquele que dá fruto é discípulo. Então, não é uma opção. É uma marca de autenticidade. Então, se há um produzir do Espírito através da minha vida, eu sou. E esse fruto tem que permanecer. João 15. Então, há toda uma série de critérios que mostram que a vida cristã, ela não é genérica. Estão entendendo? Você pode pegar o parecido que funciona. Não!
E aqui ele está falando de um tipo de gente que vai gerar um efeito no mundo. Isso que eu acho incrível. Ele está falando, eu vou colocar uns princípios tão incríveis e revolucionários por meio do Espírito dentro de vocês, que a vida de vocês vai causar um efeito no mundo. Primeiro efeito, sal. E eu tenho uma dúvida, pastor Isaías, uma confissão pública aqui. Por quê que a minha vida toda eu preguei sal usando a carne? Na minha época de líder de juventude, eu sempre, quando fui falar sobre o sal, eu usava o exemplo de colocar sal na carne. Será que é porque era do sul e a gente gosta de churrasco? Porque aqui a Bíblia está falando que o sal é aonde? Na carne ou na terra? Aí você pode dizer, mas é a mesma coisa. Não, porque o efeito é contrário. O sal na carne preserva. O sal na terra mata. E esse é o nosso problema hoje da crise que vivemos de uma ética moral na sociedade. Estamos preservando coisas que têm que morrer, filho. Estamos tentando preservar e salvar coisas que a gente tem que tirar. Por isso que quando o povo de Israel, quando ia ocupar um território, ele fala, tira tudo. Porque isso é jogar sal na terra. Para que nada que contaminou a terra contamine o que vocês vão construir. Porque o que vocês vão construir é uma cidade construída sobre o monte, que significa a presença, a vida e a luz. E não se esconde aquilo que é construído em Deus. E por que estamos vivendo escondidos? E todas as outras ideologias estão aí, falando mentira como se fosse verdade. Alguma coisa está errada com a luz que temos. Porque o sal, que não cumpre a função de sal, só serve para ser jogado e humilhado pelos homens. E eu vejo que estão fazendo isso com a fé. Ele disse aqui, o sal, que perde a função de sal, é jogado e pisado. A nossa fé não pode mais ser pisada, como se fosse uma alienação. Estão entendendo? Não, a nossa fé, ela é ética, ela é moral, ela é inteligente, ela é econômica, ela pensa todas as esferas da vida, porque tudo está na luz. Estamos juntos? Isso para nós é extremamente importante. E então, primeira coisa que ele vai falar, a vida de vocês, a ética de vocês, os valores de vocês vão gerar um efeito no mundo. Isso é muito, muito impressionante, porque se você pensa comigo, ele está formando discípulos para manifestar um reino. Se você fosse formar um time para conquistar, para dominar o mundo, você chamaria humildes que choram, mansos, pacificadores? Estão entendendo? Ele diz, eu vou manifestar o reino de Deus na terra de uma maneira que vocês não imaginam. Isso vai ter um efeito reverso. Porque enquanto todo mundo está provando para si através do ego, eu vou usar gente humilde. Enquanto todo mundo está lutando para ter o seu espaço, eu vou usar gente mansa e vou dar terra para eles administrarem. Estão entendendo? Enquanto está todo mundo tentando se salvar, eu vou usar aqueles que aprenderam a lidar com as perdas da vida, porque choram. Enquanto está todo mundo tentando lutar pelas coisas, eu vou chamar os pacificadores. Enquanto todo mundo está dando um jeitinho, eu vou usar os que têm fome e sede de justiça. Enquanto cada um cuidando do seu, eu vou chamar os que têm misericórdia. Estão entendendo? Eu vou gerar uma ética num tipo de gente que vai dar um choque de realidade no mundo. Isso é ser sal. Um amigo meu, ele planta no Piauí, acho que eu até contei isso aqui já da outra vez. Ele tem muitos hectares no Piauí, pouca gente gosta de plantar lá porque a terra é ácida. E ele me falou que ele solucionou esse problema usando o termo salgar a terra. Já ouviram esse termo já? Salgar a terra? Esses dias eu estava lá na missão e tem um jardinzinho na frente. E um jardineiro falou assim, vou plantar isso aqui, essa terra está meio ruim, mas vamos dar uma salgada nela, vai ficar boa. Eu falei assim,
Na hora, salgar a terra. Por quê? Porque o sal, ele absorve a acidez. Ele absorve tudo aquilo que impede a terra de frutificar no seu estado original. Uau! O que é ser sal da terra? É você neutralizar todas as contaminações do homem por causa da idolatria, da imoralidade, derramamento de sangue, violência. Você vai neutralizar tudo isso por ser sal, por causa da humildade, da mansidão, do que chora. Estão entendendo? A nossa ética vai neutralizar toda a contaminação da terra, e quando você neutraliza tudo, acende a luz. Por isso que é sal da terra, neutraliza uma cultura, acende a luz, produz uma nova cultura, um novo modo de vida. As virtudes da sua maravilhosa luz, bondade, justiça e verdade, começa a estabelecer um novo modelo de vida. E aí você sai debaixo da mesa lá na sua empresa e você começa a ser colocado em cima do armário. Estão entendendo? É a hora da gente começar a sair dos lugares escondidos e não põe a candeia para iluminar debaixo da mesa, coloca ela em cima. Nós não podemos mais esconder a luz que há em nós. Não podemos mais duvidar da luz que há em nós. Não podemos mais esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não podemos mais esconder o que a igreja está construindo. Um novo modo de vida em comunidade, em sociedade, a partir da vida, natureza e a luz, a ética do reino de Deus. Conseguimos fazer tudo isso sozinhos? Precisamos deixar que o Espírito cumpra a missão dele. Cristo foi enviado, ressuscitou, nos regenerou por uma nova semente e enviou o Espírito. Todo aquele que é enviado está em missão. Sabia que o Espírito Santo de Deus que está aqui hoje tem uma missão? Então vamos deixar ele cumprir a missão dele. Qual é a missão dele? É nos guiar em tudo isso, nos ensinar a andar nisso tudo. E aí vai chegar uma hora em que o Espírito e a noiva vão se unir e dizer: estamos prontos, pode vir. O Espírito e a noiva vão dizer: vem. Não é um desejo, está pronto. Está pronto. Existe um povo de sacerdotes espalhados em toda a terra. O teu reino pode vir, porque o reino é de sacerdotes. Só virá quando existirem sacerdotes, ministros de Deus, que têm vida e que têm luz em tudo o que fazem. Estamos juntos? Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que nós orássemos. Feche os seus olhos por um momento. Vestido de glória e majestade, tu és coberto de luz, mais claro que o sol.